Já estamos então aqui juntos ao vivo, esperando a Marta entrar. Boa noite para quem já está aqui. Que povo pontual, hein? Eu cheguei de viagem agora, não deu tempo nem de tomar um banho. Cá estamos. Bom, só esperar a Marta entrar aqui para a gente começar a nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Pais e filhos, na verdade. É o que a Marta me convidou, me pediu para falar hoje. E boa noite, Dani. Então vamos ver o que ela traz aí. Tem umas perguntas que chegaram aqui, também chegaram lá para ela. Então, vamos ver o que nós vamos papear junto aqui. A Marta entrou lá, não entendi. É interessante porque esse tema, né, de pais e filhos, não existe uma relação onde existe mais amor. E é impressionante como ainda tem conflito, né? O que a gente apronta que ainda tem tanto conflito. Bom, eu tô achando que a Marta entrou lá no canal dela, só pode. Daqui a pouco ela aparece aqui. Mandar um... Peraí. Marta. Bom, gente, um pouco de paciência aí. Confusão que ela arrumou aqui. Pronto, apareceu a Marta. Apareceu a Margarida. Pronto. Agora, acho que deu. Eu sei a confusão que eu fiz. Certo. Eu mandei uma... Boa noite. Boa noite, linda. Desculpa. Não, que é isso? Sem Sabe o que eu problema. fiz? Eu mandei uma mensagem perguntando se era no seu canal ou no meu. E eu já estava aqui te esperando. Desculpa. Mas boa noite, Marta. Boa noite. Mas eu preparei um cenário para você. Estou vendo que linda essa coleção de caneca e embaixo de girassóis maravilhosos. Obrigada! Adoro a cor amarela. E aí descobri que você gosta também. Muito. Gosto sim, obrigada. Tá lindo mesmo o seu cenário aí. Se eu pudesse te entregar pessoalmente, mas tá aqui no coração. Isso, esse é meu desejo. Tá aqui no coração. Bom, obrigada. Então tá. E aproveitando, obrigada pelo convite, Marta. Muito obrigada. Eu que agradeço. A paciência da minha confusão também, de ter começado Não, eu entrei há pouquinho, entrei agora também. Eu cheguei agora de viagem, não deu tempo nem de falar com o pessoal, deu tempo nem de ficar cheirosa para vir cá falar com vocês. Mas é sempre uma alegria, Wilma, poder falar com você, tá? Obrigada. Eu agradeço. Muito gostoso também falar com você. Agradeço imensamente, viu? Imensamente, tá? À sua disposição. E eu adoro falar de família, Wilma. Adoro falar. Bom, eu estava falando com o pessoal aqui, né? É um lugar onde o amor sulfita o tempo todo, né? E aí a gente ainda tem esse tanto de conflito por coisas, às vezes, tão pequenas, né? Parecem pequenas, né? Mas não Mas são, às vezes são coisas muito profundas, né? Uhum. Mas é bom na medida que a gente vai dando fé dessas questões, né? Que às vezes acontecem, que são questões tão simples. Também a gente vai colocando em ordem as coisas, né? E, enfim, vai encontrando um pouco de paz. O que você manda? E falando em ordem, a gente recebeu algumas questões, né? E aí quando eu olhei todas aquelas questões, eu falei, eu preciso colocar em ordem. Como é que eu faço? Aí eu comecei a colocar em ordem. Olha o que eu senti. Vamos começar com as perguntas das avós, que tiveram pergunta de avós. Que legal. Aí eu falei, então, beleza, vamos conversar com as avós, né? A gente coloca a coisa em ordem. Pode ser? Pode ser? Pode, claro, é um prazer.
Então tá bom, então vamos lá. A primeira pergunta é assim, ó. Minha filha deixou o filho com os avós paternos. Vive como uma adolescente. Posso submeter? Quem sou eu para dizer se ela pode se meter ou não, né? Não, 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 a gente não diz o que o outro pode fazer, né? Mas a postura. A primeira coisa é para que ela vai se intrometer, né? O filho é da filha, né? A filha é filha dela. Uhum, E se ela vive como adolescente, é porque ela ainda não foi confrontada com as consequências, né? E agora, o filho tem que lembrar que o filho tem um pai também, né? A questão é se ela está olhando aí porque o menino está com a avó paterna, não está com ela, né? Não sei para uhum. onde que ela está olhando. Se ela está olhando para o neto, se ela está olhando para a filha, se ela está olhando para ela, né? E se ela pode se meter? Pode, a filha é dela, o neto é dela, né? Só que ah, a questão é como ela vai fazer isso, né? Se é do lugar de mãe dela, ou, enfim, não sei o que que ela tá, como ela pode, o que que ela quer fazer aí em relação a isso, né? É, Mas se um adulto vive como adolescente, é porque ele não foi confrontado com as consequências ainda, né? E quem confronta os filhos com as consequências somos nós pais. Então, talvez antes de, para ajudar o neto, talvez ela poderia ajudar a filha um pouco no sentido de deixar ela começar a arcar com as consequências, né? Por ela poder ficar gente grande e poder cuidar do filho dela, né? Que bom que ela tem a avó paterna lá que ainda cuida. isso. Às Oi, vezes é uma. assim, né? Às vezes a pessoa só consegue dar a vida e, enfim, outro cuida. É. Emendando nisso que você falou de consequência, o que eu queria comentar é que muitos pais, eles quando vão fazer um caminho de se tornar pai mesmo, né? E olhar para os conflitos das crianças, eles, na verdade, fazem um acolhimento em vez de impor uma consequência. Então, Hum, eu tenho visto muito isso, em vez assim, tudo que. Aí eu falo, mas o que você fez? Ah, isso, mas todas aquelas posturas são de acolher, sabe? De cuidar, uhum, de proteger, e não de, tá bom, você errou e agora isso é a consequência. uhum. Para você confrontar um filho com a consequência, você não precisa deixar de acolher, né? Você só não Uhum, pode livrar ele das consequências. O nosso menino, o Henrique, ele tinha sei lá, uns 6, 8 anos, não me recordo bem, uns 6 anos por aí. E um dia eu estava falando com ele sobre isso, essa questão de consequência, né? Então, ele dizendo que não entende, mas o que é consequência? Eu acho que ele tinha uns 5, 6 anos. Mas o que é consequência, né? Então eu fui explicar para ele de um jeito que ele entendesse, né? Filho, consequência é assim, olha, se você corta o dedinho, a mamãe vai poder te dar colo, vai cuidar do dedo machucado, mas ela não pode sentir a dor para você. Consequência é isso. Por mais que eu queira, eu não posso arcar com as consequências daquilo que você faz, né? Por mais que eu queira, eu vou te dizer que muitas vezes a gente quer fazer isso, porque o amor é grande demais, né? Então, exige, na verdade, dos pais olhar para a criança para deixar ela arcar com as consequências. Porque se a gente olhar para o nosso amor, né, olhar para nós, para a gente ficar bem, a gente arca com tudo para os meninos, mas eles vão aprender como é que eles vão crescer, né? Como é que eles vão amadurecer se eles não são confrontados com as consequências? Um dia eles vão ser confrontados, né? Como o Décio diz, aí vai ser com o cacetete do guarda, né? Aí vai ser de uma forma mais dura. Então, exige muito mais amor. Às vezes os filhos acham que é falta de amor, mas não é, né? Exige muito mais amor da parte dos pais, ajudar os filhos nesses quando, né, deixa eles assumir as consequências daquilo que eles fazem, né? Ou seja, eu não posso sentir a dor por ele, né? Eu posso dar colo, posso cuidar do machucado, mas essa parte da consequência somente eles podem arcar, né? Pelo menos devem, porque aí é uma oportunidade deles aprenderem, né?
E a gente faz isso com amor. A vida já não tem essa mesma, né, relação, Exatamente, né? exatamente, não, Tá. não tem mesmo. E vamos para a segunda, ainda com a Bora. avó? É parecida, Uhum. tá? É assim, ó. Eu vou ler a pergunta porque ficou bem, bem legalzinho, ó. Cuido da minha neta, ela mora comigo, mas não sei mais o que fazer. Minha neta não quer mais viver. O pai, meu genro, não fala com a gente e só aceita ficar com a filha se for do jeito dele. E minha filha não me respeita, mas também não pode ficar com a filha, a minha neta. O que eu posso fazer? Sim. Olha, é o que a gente acabou de falar agora, né? É. Se ela conseguir olhar para a criança realmente, ela talvez deixaria a criança ir para o pai, né? E é claro, o pai só pode cuidar da menina do jeito dele, uai. É o jeito dele, como é que ele vai cuidar do jeito dela, né? É o melhor pai que ela tem. É o único pai que ela tem, na verdade. É o único pai possível para ela. Então, mas às vezes eu costumo dizer, tem crianças que são cordeiros imolados na família, né? A gente já sacrifica a criança para ficar certa, para ter razão, para ficar por cima, enfim. E eu chamo de cordeiro imolado esse tipo de criança, né? Ela é usada a serviço do bem-estar, digamos assim, da família. E no caso, porra, morrer de sentir falta do pai dela, né? Completamente excluído. É aquilo que eu falo, para excluir as pessoas não tem que morrer, né? Às vezes você exclui quem está do seu lado na cama, né? Então, tudo bem, o pai dela cuida dela do jeito dele, que bom, ele tem que cuidar do jeito dele mesmo, não é do meu jeito, nem do seu, nem do jeito da avó, né? É do jeito dele. E é o pai certo para ela. E se a filha não respeita, é só ela esperar, daqui a pouco a neta está no mesmo caminho. A É, não ser que ela respeite o pai dela e deixa ela com o pai. tem uma frase forte aqui, né? Que não quer mais viver, mas o fato de, logo abaixo, eu fiquei presa também nisso, né? Que o pai só aceita ficar se for do jeito dele, né? Uhum. Então, é isso, é para isso. Aquilo, a gente tem que lembrar uma coisa, né, Marta? Aquilo que atua num neto não vem só do meu filho ou da minha filha, vem de um outro sistema, né? Um neto não é um filho meu. Neto é uma composição, digamos assim, 25%, né? Então atua lá coisas que vêm de outro sistema, assim como atua nos nossos filhos, coisas que vêm do sistema do parceiro ou da parceira. Uhum. Então, a primeira coisa aí, assim, primeirinha coisa é parar de criticar o pai dela e do jeito que o pai dela ele é certo. E Tudo certo. metade dela é o pai. Ou É, seja, metade dela faz do jeito como ela disse aí, né? Não tem jeito, não tem não tem. escapatória. Mas isso exige um amor muito maior dessa avó, né? Do que olhar, ter esse olhar de respeito para a criança. Porque respeitar não é, né? Como é que a gente respeita uma criança? Respeitar não é pedir bênção, não quer falar baixo, não. Respeitar é concordar com o outro, né? Então, respeitar uma criança respeitar, é amar nela, por exemplo, os pais dela, né? Respeitar aquilo que atua na criança. Né? Não é porque é criança que ela é do jeito que eu acho que tem que ser. Eu digo que é um ser divino num corpinho pequeno, mas já é um ser, é uma pessoa, só que está em formação, né, social e tudo, mas já é um ser divino num corpinho pequeno, né? Ela já traz algo nela que grandioso já. Né? Verdade. Bom, a próxima pergunta é assim: um filho que sempre ataca a mãe, o que pode ser? E na sequência já tem até a resposta, tá? Qual a causa? Pais separados? Hum. Você quer dizer algo? Eu acredito que é isso mesmo, né? Nós somos as misturinhas do papai e da mamãe, né? Vou até comentar, eu estava assistindo um episódio de This Is Us. Você já assistiu essa série? Não, eu não sei This dizer. Is Us. Outro dia Depois, alguém me falou dessa série, eu não lembro se eu já vi. depois até te Acho mando que não. direitinho, porque Uhum, vale a pena, é muito sistêmica. uhum, E aí o pai falava assim,
que ele sempre ficou imaginando como os filhos seriam, né? E como que ele imaginava esses filhos, né? E ele tinha uma questão de síndrome do pânico. E a filha começou a apresentar. E aí ele para, senta e começa a entrar em conflito e ele fala: tudo o que eu não queria é que a minha filha tivesse isso, né? E nessa hora eu sentei, Wilma, e eu fiquei assim, sabe, parei a série e eu falei, assim como nós somos uma misturinha, nossos filhos carregam o melhor e o pior de nós. Tá tudo lá. Então, se eu tenho algo que eu não aceito, eles vão carregar isso, eles vão ter isso lá, né? E aí, quando eu vejo uma pergunta desse porte aí, que ataca, será que, tudo bem, pode ser a questão dos pais separados, mas também pode ter algo em mim que eu não aceito. E a criança diretamente olha para isso, né? Então, tem a questão da separação, sim, mas também pode ser algo meu, né? Se eu não estou no meu lugar de mãe, se eu me se eu vou conversar com a criança como uma criança, e aí criança com criança se desentende, né? Então, para mim, eu fico nessa postura. Eu acredito nisso. A Alinha está dizendo aí que esse personagem que você está falando é adotivo. Eu vou ver depois a série. Mas a primeira coisa que eu diria, Marta, é isso aí, a questão da ordem, né? Se um filho me ataca, onde é que eu estou, né? Para me sentir assim, para ficar tão incomodada, me sentir tão atacada, né? Se eu estiver no meu lugar, tipo assim, ele vai dizer algo de lá, eu do meu lugar eu faço aquilo que eu preciso fazer, né? Agora, o que está por trás disso aí, né? Por que um filho atacaria um pai ou uma mãe, né? O que será que não está sendo visto nesse filho também, né? Enfim, para mim aí de cara já tem uma questão de ordem. Agora, uma coisa que eu sempre, né, a gente sempre diz é, quando a gente tem esse tipo de problema com o filho, é melhor a gente parar e olhar para trás. Porque, geralmente, quando existe esse problema de uma colocação assim, né, quando a gente tem esse sentimento, meu filho briga comigo, meu filho me distrata, meu filho não me respeita, pode dar uma checadinha que alguma coisa para trás, né? É aquilo, se você não sabe ser pequeno lá, você não vai saber ser grande aqui, né? Então, não adianta querer consertar a criança. É melhor dar uma olhadinha para a gente mesmo, ver se eu estou no meu lugar, né? Ou se eu estou, como você disse aí, né? Ou se eu estou agindo como se fosse do mesmo tamanho desse menino, e aí duas crianças vão, né, se tratarem como duas crianças. Né? É claro que a gente fica, digamos assim, se um filho te fala uma coisa, te fere, você fica, né, às vezes você fica triste, aquilo, mas não é nada assim de você, aquilo acabar com o seu dia, com a sua vida, né, assim, você incomodar nesse nível aí. Mas a sugestão que eu dou primeiro é dar uma checada na questão da ordem, né, eu estou no meu lugar? Porque se eu não tiver, aqueles que vêm depois vão pisar mesmo até assim, a desordem permanece, né? Até que alguém cansa, né? E vai para o seu lugar, vai ser só filho, ser só pequeno, ou então até que um anterior resolva colocar aí para o seu lugar e aí pronto, ele facilita mais isso mais para baixo, né? Mas a primeira coisa que eu olharia aí é exatamente isso. Será que eu estou no meu lugar? E aí, olha, até uma outra pergunta, mas é bem parecida, né? A filha é revoltada com a mãe e ela diz assim: você não foi minha mãe, só pagou as contas, né? Mais uma de ordem. Eu não sei, se ela tiver dado óvulo para ela, eu sinto muito, mas ela é a mãe dela, né? Ela pode ter parido e colocado ela no buraco de formiga logo depois que pariu, mas continua sendo a mãe dela. Agora a menina está dizendo que ela ainda pagou as contas dela, ou seja, ainda tratou depois comida na mesa dela, né? Deve ter limpado a fralda dela, deve ter
né, trocado fralda, deve ter dado comida, deve ter dado talvez até o peito ou uma mamadeira, não sei, né? Deve ter feito ela dormir, deve ter dado um remedinho quando ela teve febre, né? É bem provável que se ela cresceu com essa mulher que deu a ela a vida, é isso que torna uma mulher mãe, né? Não é nada mais, não é aquilo que a mulher faz que torna ela mãe, né? Uma pessoa se torna mãe quando ela gera uma outra pessoa. Pronto. Né? Aí, como eu costumo dizer, dentro dela mora um ET chamado mãe. Acabou. Né? Se a filha concorda com isso, bem. Se a filha não concorda com isso, amém. Né? Ela está aí, pronto. Aquela mulher que deu a vida a ela é a mãe dela. Né? Agora, aí de novo tem uma questão de ordem, né? Então, se a minha filha fala, você não é minha mãe, você só pagou minhas contas? Ah, menina, vai te catar, né? Eu gerei, pronto, acabou. Isso que me torna mãe. Se você concorda ou se não concorda, eu continuo sendo mãe. Isso não muda. Não muda a biologia, né? Eu digo que a biologia é muito mais filosófica do que parece, né? Isso não muda nada na biologia. Eu continuo sendo mãe. Agora, eu preciso que um filho me reconheça como mãe? Então aí eu deixo essa pergunta, né? Eu preciso disso? Porque se uma mãe precisa disso, de cara já está fora do lugar. Porque quem precisa disso é o pequeno. Né? Eu não preciso. O filho fala, você não é minha mãe? Ah, pois é, menino. Não tem, agora não tem mais jeito, não dá para trocar, né? Sinto muito, né? Agora, você não é minha mãe, eu não te sinto, não, você não te sinto minha mãe. Não precisa sentir, não, você já é mesmo, né? Você gosta, você não gosta. Então aí tem outra questão de ordem de novo, né? Essa importância toda. De novo, eu acho melhor assim, dar uma checadinha para trás. Dar uma checadinha para trás, né? Porque isso aí é uma postura de pequeno, né? Porque não é o fato de uma pessoa ser mãe que ela tem uma postura de grande. Né? A gente só se torna grande quando a gente vem cheio lá de trás. Né? A qualquer momento a gente pode encher essa caixa, né? A qualquer momento. Se a gente fosse esperar estar no lugar para tocar a vida, né, a gente estava ferrado. Então a gente vai capengando a si mesmo. A hora que a gente percebe que pode ser mais leve, pronto, a gente faz isso. Né? E ficar fora do nosso lugar é muito pesado, muito pesado. Ô, Wilma, e tem uma outra aqui que até dá para ligar com essa daí, né? Que quando as mulheres rejeitam o marido quando os filhos nascem. Qual é a dinâmica que pode estar atuando aí? Antes de colocar isso, teve uma pessoa que colocou, quando a gente falou sobre a questão da... que a mãe perguntou aqui sobre a filha, né? Que não há consequências e tal. Aí perguntando, né? Se é quando o filho é adulto, né? Se a gente orienta ou só deixa para lá. Olha, é complicado, eu não sei dizer o que a pessoa deve fazer. O importante é com que postura eu vou fazer. Então, se eu vejo que um filho está fazendo algo que eu posso orientá-la, por quê? Porque eu tenho mais experiência de vida. Né? Então, quando é adulto, eu posso orientar um filho? Claro que pode, gente. Claro que pode. Né? Agora, o filho tem direito a fazer, ele vai fazer do jeito dele. E você diz, olha, de acordo com a minha experiência, eu vejo assim, assim, assim. Pronto, você dá para a criança que eu digo aqui, filho, né? De 0 a 100, você dá para ela a sua experiência. Ela pega aquilo dentro do contexto dela, né, e decide como ela vai seguir. E arca com as consequências da decisão dela. Né? Então, não é obedecer. Né? Então, a gente dá a sugestão e a criança, o filho, não tem que obedecer. Até mesmo porque se os filhos não desobedecerem, não tem evolução. Né? Ordem não tem nada a ver com obediência. A gente cansa de dizer isso. Né? Ordem não é obedecer. Porque se a gente obedece, não evolui. Porque aquilo que os nossos pais nos entregam, nos orientam, aquilo que nós orientamos os nossos filhos, são um conhecimento, digamos assim, um aprendizado dentro do nosso contexto. Né? Agora, os nossos filhos hoje é outro contexto, vivem outro contexto. Então, eu não posso querer que eles tomem decisão baseada no meu contexto. Mas eles podem, né, eu posso, por exemplo, ouvir uma sugestão dos meus pais, né, e, baseado na minha realidade, no meu contexto atual, tomar minha decisão
E, isso é muito importante, arcar com as consequências, né? Então eu posso dizer, olha, filho, eu vejo isso, isso e isso, né? Pronto, acabou aí, né? E confio, porque confio que tudo aquilo que eu e o pai, né, da criança já entregamos para ela, pronto, ela tem a base para tomar a decisão dela. E arcar com as consequências. Isso é muito, muito, muito importante, né? Arcar com as consequências. Então, sim, pode orientar filho adulto? Claro. Poxa, filho, a gente, né, tem tantos anos a mais de vida, né? É sempre bom ouvir uma voz da experiência, mas a gente não pode exigir que eles nos obedeçam, né? Agora, por exemplo, se toma decisão, quem paga a conta, né? Então, por exemplo, se eu ainda pago as contas dos meus filhos, eu tenho direito de não, e vai ser desse jeito aqui, né? Até lá, não vai chegar em casa a tal hora, mas eu já tenho 50 anos. Não tem problema, você mora na minha casa, minhas regras, né? Então, agora, quando o filho já, né, já pode arcar com tudo, com as consequências que ele fizer, né, já paga as próprias contas, já é, digamos assim, já toca a vida dele, aí eu não tenho direito de ficar puxando para fazer do meu jeito, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tende a fazer isso, né? A querer que às vezes que o filho faça do jeito que a gente fez, porque deu certo, mas só que deu certo no meu contexto. É importante a gente ter claro isso quando vai orientar os filhos, né? Então, o contexto hoje é bem diferente, né? Bem diferente. E a misturinha também é diferente, né? Tem aí a Exato, questão, tem o lado do pai também, né? Tem a diferença. exatamente. Tem outra família ali, né, que atua, outra que coisa que atua. atua ali naquela criança. Wilma, quando a gente estava falando ainda daquela questão lá da menina, apareceu uma pergunta que era assim, e quando dá para a gente perceber que começa essa questão de fora de ordem com filhos? Com que idade? A pergunta era com que idade a gente pode observar isso? Olha, isso não tem idade. Você vê isso. Aliás, você pode observar isso até em você. Você quer ver? Por exemplo, eu preciso de um filho para me fazer feliz. Pronto, você já está fora do seu lugar. Né? Também toca. Eu quero ter filhos sei lá, para ver se melhora meu casamento. Pronto, já está fora do seu lugar. Né? E uma criança sai do lugar quando o grande está fora do lugar. É importante, não põe isso na conta da criança. Né? Com uma criança, é claro que a criança ela toda pessoa, todo ser humano, né, faz isso, né, confronta, vai crescendo, traz, desafia, né? Mas se o adulto está no lugar dele, a criança não tem como, o lugar está ocupado, para onde ela vai? Né? Não tem como. Então, por isso que eu sempre digo, primeiro, olha onde é que você está, né? Então, às vezes, começa antes de você ter um filho. Antes de você ter um filho, por quê? Porque você já está fora do seu lugar. A desordem começa com o grande. Com o grande. Quando eu estou no meu lugar, não tem jeito, sabe? A criança pode espernear, pode sair lá do canto dela, mas se eu estou no meu lugar, imediatamente ela percebe e volta para o tamanho dela, sabe? Tem um caso que eu conto, né? Você já deve ter me ouvido falar disso, às vezes as pessoas estão conosco aqui também. Um dia teve um tempo, né, que eu tive seriamente doente, tive uma hernia de disco, tive que fazer cirurgia, enfim, e passei muito tempo na cama e muito medicamento forte, porque a dor muito forte, então medicamento opiáceo, assim, em curto espaço de tempo, enfim, e e era muito forte, acabou com o estômago, né? Então teve um dia, eu estava na cama, e estava de manhã, estava a menina que trabalhava conosco, a Vera, o Décio estava operando, estava bloco cirúrgico, e as crianças ainda estavam em casa, que a aula deles era à tarde. E me deu uma dor no abdômen, que eu pensei que o meu estômago tivesse explodido. Né? Eu tenho um limiar bem alto para dor. Então, assim, se doeu é porque doeu muito. Eu comecei a gritar, né? Encolhi assim, a Clara escutou aquilo e saiu lá, ela tinha uns 7, 8 anos, sei lá,
A gente vai perdendo as contas, né? Sei lá, uns 8. E ela entrou no quarto, a Aline lembra da história. Pois é, eu sempre gosto de contar essa história para ajudar as pessoas a perceber essa questão, né? De ficar atento a quando a criança, por amor, sai do lugar. Porque não é porque ela é má, é por amor, né? Então, a Clara entrou no nosso quarto, escutou eu gritar de dor, entrou e chegou correndo assim, mamãe, eu te amo, né? Então, graças a Deus, eu fui muito abençoada. Eu percebi na hora, né, a postura com a qual ela fez aquilo. Ela entrou correndo assim para me salvar, né? Tipo assim, o meu amor vai te salvar, mamãe. E eu percebi isso muito claramente. E eu sou muito grata pela sabedoria que eu tive naquela hora, né, da percepção e da atitude que eu tive imediatamente, minha postura imediatamente. Eu disse para ela, bom para você. A Marta caiu, né? Daqui a pouco ela pede para entrar aqui de novo. Então eu disse, eu continuar contando a história aqui para vocês, eu disse para ela, então, bom para você, né? Ou seja, que você me ama é bom para você. Eu não, por trás, né, de tudo isso, eu só disse isso, bom para você, mais nada. Mas por trás de tudo isso, e ela voltou na hora para o quarto dela. Então, por trás disso tudo que eu disse, o que eu estava dizendo na verdade, né? Eu estava dizendo para ela, eu não preciso do seu amor, né? Que você me ama é bom para você, né? Mas eu não preciso disso. Então, quando o adulto fica no lugar dele, ele não dá espaço para a criança sair do lugar dela. Porque ela não faz isso porque ela é má. Ela faz isso por amor, né? E às vezes você saiu um pouquinho, né, Marta? Eu continuei. Isso. Eu Mas continuei eu peguei. terminando a história aqui. Então, ela faz isso por amor. E às vezes as pessoas acham bonitinho, né? Ai, que gracinha, parece gente grande, né? Então, olha só, ela cuida de mim como se fosse um adulto, né? Eu cresci escutando isso, né? Nossa, eu queria ter uma filha assim. É muito responsável. Geralmente são sintomas, né? É sintoma de desordem. Criança que age como adulto, né? Isso é o sintoma de desordem. Então, eu achava o máximo a senhorinha que morava lá no vilarejo, né, na roça que eu morava, ela me chamava de mocinha. Eu achava aquilo o máximo, ou seja, onde é que eu estava, né? Uhum. Então, assim, a gente pode perceber isso nas crianças também, né? E esse excesso de responsabilidade, um adulto em miniatura, é uma criança que já está fora do seu lugar. Mas eu faço esse convite. Olhe você primeiro, porque às vezes, antes de eu ter um filho, eu já pego esse filho e já ponho ele no lugar de alguém grande. Eu quero ter um filho para me fazer feliz. Eu quero ter um filho, sabe? Para mim, para mim, para mim, ou para mim, para mim, para mim. Né? E na Ou para verdade, nós, né? Para se virar ou o para nós, casamento. exatamente. E na verdade, um filho é o quê? Um filho é uma misturinha linda de duas pessoas, é um presente para o mundo, né? É um presente que a gente traz e entrega para o mundo. Onde a Então, vida filho não é segue, para né? mim, filho não... exatamente, né? A vida me atravessa e vai para ele e segue, né? A vida me usa e depois ela segue também usando ele. Então, o filho não é para me satisfazer, né? O filho é para o mundo, não é para mim. Então, é muito fácil perceber essa desordem. Muito fácil. Não é física de foguete, como diz o Décio, não é nenhuma física de foguete. E vamos para a próxima? Vamos, meu amor. Então vamos Você lá. quer dizer algo também acerca disso? Não, eu acho que eu gostei muito do que você falou, eu já tinha ouvido a história e eu vejo que as crianças têm esse movimento, né, de entrar, né? E é complicado também quando a criança entra, porque ele não tem o recurso que a gente tem, né? Se a gente, Uhum. né? Olha só quanto tempo aí tem de diferença. Então, é muito pesado você e chega a ser, é injusto também, né? Você dá uma carga que uma criança não suporta, né? E eles, por amor, eles, assim, não medem consequência. Então, na clínica, eu vejo crianças que estão, assim, totalmente voltadas a essa questão de olhar para o pai, de olhar para a mãe, e aí eles não estão desocupados para ter o seu próprio destino, para Uhum. aprender e se desenvolver bem.
Exatamente, para brincar. Eu digo criança para Pra brincar, brincar. né? Criança tem que brincar. Quando eu falo aqui de responsabilidade, a criança é responsável, sim. Ela é responsável pelos brinquedos dela. Ela é Uhum. responsável por. Cada família tem uma forma, né? Tem família, olha, você é responsável pelo seu quarto. Tem família que não, você não é responsável. Mas assim, aquilo que é definido dentro daquela família como responsabilidade da criança, por exemplo, você é responsabilidade sua arrumar sua cama todos os dias. Sei lá, cada um tem um jeito de ir educando, né? É responsabilidade sua, sei lá, enfim. Depois a criança vai para a escola. É responsabilidade da escola, da criança, cumprir as coisas dela da escola, né? Então, eu não estou falando desse tipo de responsabilidade, claro. Essa responsabilidade ela precisa ter, né? Estou Uhum. falando quando ela começa a assumir responsabilidade é, é, como adulta, né? Responsável pela felicidade dos pais, responsável se o pai briga com a mãe dele lá, né? Acha que ela tem que fazer, né, as pazes dos dois novamente, responsável pela alegria, enfim. É esse tipo de responsabilidade, né? Criança tem que brincar. Né? E se a criança não está brincando, ou como você disse agora, se a criança não está indo para a escola, se ela não quer aprender, alguma coisa não tá legal, porque criança adora aprender coisa nova, criança gosta de brincar. Então, se a criança não está fazendo isso, alguma coisa aí você pode checar que está fora do lugar, porque ela, né, a criança é um bichinho para ser saudável, para brincar, para aprender coisa nova. É muito difícil, Wilma, a gente pegar na clínica uma criança triste, né? É bem Uhum, difícil, porque criança, ela tem energia, tem... E eu tenho recebido crianças, assim, tristes, assim, que ficam uhum, paradas, que são... É lógico, tem aqueles hiperativos, super agitados, mas tem agora, assim, tem chegado essas crianças, assim, mais quietinhas, sabe? Assim, uhum, até submissas, sabe? Assim, de não questiona nada, assim. Então, tem um momento que a gente lá na clínica pega os jogos e a gente estimula com brincadeira e a criança, tudo bem se ganhou e tudo bem se perdeu, sabe? Então, uhum, e é essa dinâmica, né? Tá ocupado demais, né? E, uhum, e fica totalmente não disponível uhum, para as uhum. outras coisas, né? Se a criança não está sendo criança, né? Então é bom olhar para onde olha o amor dela, né? Para onde está olhando o amor dela, para onde está olhando a atenção dela, né? Tem uma história que a Roseli conta que me toca muito sempre que ela traz, que ela conta essa história. Eu gosto de ouvir ela contar. Uma criança do projeto que ela trabalha lá em Patos, estava sempre olhando, chegava na janela e ele não ficava prestando atenção na aula, qualquer coisa ele corria para a janela da sala de aula. E aí, enfim, o professor, que esse menino não presta atenção, está sempre olhando na janela, não sei o quê. Um dia ele perguntou para ele, né? E aí tinha um cemitério. De lá ele avistava o cemitério. Aí ele mostrou para ela, não, Roseli, minha mãe está enterrada ali, ó. Ou seja, ele tava, o amor dele estava todo lá, Tava ali, né? tava ali. Então, se uma criança não está livre para aprender, para brincar, é bom ao invés de rotular essa criança, falar que ela está deprimida ou que ela está hiperativa, sei lá, né, começar a dar diagnósticos, olha para onde olha o amor dessa criança, porque as crianças amam muito, né? Tem um livro do Bert, chama Olhando para a Alma das Das Crianças, né? Ele traz crianças. vários relatos assim É muito lindo. lindos, né? Eu sugiro, recomendo quem quiser depois dar uma olhada, dar uma lida. Ele traz muitos relatos de experiências assim, né, com crianças. É lindo esse livro. Eu já li duas Sim. vezes. Eu já li. Então, ó, só emendando nessa parte, crianças que dão muito trabalho, que vivem chamando a atenção da mãe, insistentemente, muita agitação, pode ser hiperatividade? Sim, pode ser hiperatividade, mas também tudo isso que a gente acabou de responder, né, Sabe, Wilma? Marta, sabe, eu a medicina tem diagnósticos e precisa ter, né? E hoje em dia, assim, se você leva se você vai com o filho ao médico, ou você procura o médico, se o médico não te der um CID, você fala que ele é incompetente, você não pediu exame, enfim. Então tem que ter um CID, tem que ter um diagnóstico. Mas olha,
Isso é uma coisa que virou uma febre. Hoje não tem criança triste, a criança tá, sei lá, deprimida, TDAH, sei lá como é que chama. Não tem criança encapetada, agora é hiperatividade, como é que é? Transtorno, eu nem sei os nomes. Então, é mais fácil você dopar uma criança, por exemplo, do que checar o que está acontecendo de profundo ali naquela família, né? Então, eu acho que estão rotulando muito as crianças hoje com essa questão de depressão, hiperatividade, não sei o quê. Então, é mais fácil, às vezes, fazer isso, mas a pergunta é, resolve? Talvez seja mais fácil para a escola fazer isso, para os pais, fácil que eu digo assim, de não dar trabalho, né? Mas e a criança? Como é que fica nessa brincadeira? Né? Como é que ela fica nisso? Wilma, Então, eu sugiro assim, ter muito cuidado com esses diagnósticos, né? Porque é só uma criança que está, se a atenção dela não está aqui, pode ter certeza, é porque está em outro lugar, né? Como diz o Jean lá do True One, do Bill One, né? Onde está o nosso amor, está a nossa atenção, né? Então, se a minha atenção não está aqui, pode checar que seu filho está olhando em outro lugar, né? Estão Wilma, perguntando o só. livro aqui, o livro que eu falei é o Para onde, Olhando para a Alma Olhando das para a alma das Crianças. crianças. Olhando para a Alma das Crianças, da editora Atma. E aproveita que eu acho que tem promoção agora, a editora, com o negócio de Natal. É lindo esse livro, também recomendo. É. Ô, Wilma, só voltando na questão da medicação, eu queria fazer um apelo, porque é muito sério mesmo, né? Então, a criança começa tomando um sedativo para controlar a ansiedade, aí depois ela começa com um regulador de humor, e aí ela chega para mim, né, que vou olhar para questões da atenção, da dificuldade escolar, cuidar dessa parte pedagógica, né, essa parte da escola, a parte pedagógica do desenvolvimento cognitivo, e aí vem uma outra medicação, que é um estimulante. Esses estimulantes aí. É louco. Então o horário da sessão é tal hora. Eu vou entrar com a medicação tal hora para estar no ápice do efeito do medicamento. Aí, tá? Eu, assim, com todo respeito, não tem, né? Não estou aqui criticando nenhum profissional, porque, até mesmo porque se o profissional não fizer nada, eles vão sair de lá falando mal dele, falando que ele nem receitou nada. Mas, assim, é um convite que eu faço para os pais, para os profissionais que atendem crianças, né? Como diz a Isabela, né? Dar medicamento, dar remédio para remediar, ela falou aqui agora, né? Então, poxa, não era desse jeito, por que que agora, sabe? Por que que agora, ao invés de eu colocar limite na criança, uma outra coisa, tem uma outra doença agora também, que eu falo que no meu tempo chamava menino teimoso, né? É transtorno opositor desafiador. Esse é menino sem educação, merda, sabe? Tem dó. Então é uma criança que precisa, não é, desculpa se menino sem educação quer dizer assim, é uma criança que está pedindo assim, pelo amor de Deus, me ensina, por favor, não sei lidar com isso, me ajuda. Ela está pedindo uma ajuda. Aí pronto, dá um rótulo para a criança, transtorno, não sei, opositor, desafiador. Olha só, é verdade, ela está desafiando, ela está se opondo. A criança é isso mesmo, né? A criança te testa, te desafia o tempo todo. Aí você vai dar um nome para isso, uma doença, dá remédio. Né? É aí que entra o a criança não pode humor. ser criança. A criança não pode ser criança. Que loucura! Né? Que loucura. E aí então, fica uma coisa levando na outra. Então, sabe, é dose a pessoa dizer, meu filho tem isso, aí ponta um rótulo, aquela criança já não quer mais, você não olha mais para a criança, você olha para o diagnóstico. Realmente assim, é triste isso, é muito triste. Sim. Mas... Pergunta do autismo, alguém tá falando aqui? Não vi, você viu? Eu também não vi, do autismo eu não vi, não. Aí a criança autista, ela vem para que seja olhado logo na família? Olha, não sei, tá? Não posso, não tenho não estou dona da verdade, nem sabemos todas as respostas. Mas tem dinâmicas que estão por trás do autismo. Tem um livro do Bert que é
o outro jeito de falar, né? Ele traz vários temas, vários, de um workshop que ele fez, acho que são 3 workshops que ele fez, ele descreve lá um workshop que ele fez com crianças autistas. E eu me lembro do Berto nos contando, né? Ele nos contou isso pessoalmente, depois eu acho até que ele relatou isso no livro, foi antes de eu publicar esse livro. Ele nos contou que certa vez ele foi, não sei se é um aluno dele que contou para ele ou se foi ele. Ah, não, foi uma aluna dele que contou para ele. Que ela foi fazer uma visita domiciliar, né? Ela tinha um cliente autista, eu acho que ela era psicóloga. E quando ela chegou quando ela chegou na casa da criança, a criança abriu a porta para ela. Então, quando a criança abriu a porta, o pai chegou imediatamente e falou assim: que isso, menino? Você não sabe que você é autista? Né? Então, às vezes sim, né? Às vezes, como muitas outros distúrbios, né? Outras doenças, estão a serviço do sistema, sim. Mas, como eu sempre gosto de dizer, eu não gosto de generalizar isso, né? Mas toda doença pode nos ensinar algo, né? Ensinar algo para todo o sistema, né? Então, mas isso não é assim, vem para pagar nada, né? É claro que toda família que tem uma criança com destino difícil, né? Essa família também, essa criança tem uma força especial, essa família tem uma força especial que a família que não tem esse destino não tem. Né? Essa força. Geralmente as pessoas olham com pena para a família, assim, e não devia, porque devia olhar com admiração, né? Porque são famílias que trazem uma força muito grande, são crianças de uma grandeza, né, fantástica. Sim. Wilma, a gente tem bastante pergunta. Vou separar aqui, tem. A gente não vai dar conta de todas, mas vamos seguir, né? Tem uma aqui, que é aquela que eu tinha começado, né? Qual a dinâmica que atua quando chega a criança e a mulher exclui o marido? Ah, tá. Pois é. Olha, aí é bom a gente falar um pouco sobre prioridade e precedência e prioridade, né? Um relacionamento de casal, o casal e os seus filhos, né, os filhos que eles têm em comum, né, quem veio antes? O casal. Então, a precedência tem a ver só com quem chega primeiro, né? Então, o casal veio antes. Beleza. Então, quem tem precedência? O casal. Agora, entre o casal e a criança, quem tem prioridade, né? O casal ou a criança? Ou seja, o casal ou os filhos? Quando nós fazemos essa pergunta nos nossos grupos, né? A maioria, às vezes, ficam meio divididos assim, né? O casal, os filhos, mas a maioria diz os filhos. Os filhos. A gente diz, não, a prioridade não é dos filhos, a prioridade também é do casal. Então, para filhos que nós temos em comum, por exemplo, Décio, eu e nossos filhos, nós temos precedência e prioridade em relação aos nossos filhos, né? Então, porém, quando uma criança nasce, obviamente, ela é a prioridade, porque se a gente deixar... Ei, mãe! Minha mãe acabou de entrar aí. Porque se ela deixar... se a gente deixar a criança para lá, sem os cuidados devidos, né? Ela morre, né? Quando o bichinho nasce, você tem que estar cuidando o tempo inteiro. Não é igual bezerro que nasce, daqui a pouco está andando para lá e já se vira, né? Nós não, nós precisamos de cuidar dessas crianças. Então, durante um tempo, os bebês têm prioridade, não tem jeito, né? Mas acontece que às vezes isso prolonga demais, né? Às vezes a criança já tem, sei lá, por exemplo, quando nossos meninos tinham 6 meses, né? O Décio teve um congresso de cirurgia infantil em Vitória. Minha mãe mora no nordeste de Minas, então eu ia ficar lá, né? Fui para ficar na casa dela com os meninos, eles tinham 6 meses. De lá o Décio ia pegar um ônibus e ia para o congresso, lá em Vitória. E aí chegou lá, já era umas 10 da noite, quase, ele falou, Nina, vão comigo, eu não queria ir sozinho, vão comigo, fica lá comigo esses dias e tal. Os meninos tinham 6 meses, tinham acabado de desmamar o Henrique. Eu falei com a mãe, a senhora fica com eles pra mim? 2 gêmeos, tá, gente? Vocês estão lembrados, né? Mãe, a senhora fica com eles pra mim?
Ah, claro, minha filha, você acha que eu dou conta? Claro que dá conta. Expliquei pra ela como é que era, os mamadeirinhos da Clara, e peguei o carro e vazei com o Décio, né? Eu tava precisando dormir, foi ótimo, que eu dormi bastante. Então, e eles ficaram, minha mãe cuidou deles muito bem, né? Então, mas às vezes a mãe nessa hora fala, você tá louco? Você acha que eu vou deixar meus filhos, né? Você acha que eu vou deixar meus filhos, né? Ainda, às vezes fala assim, que isso, minha mãe não dá conta de cuidar, né? Às vezes ela cuidou como a minha, né? Cuidou de 6 e não dava conta de cuidar de 2. Então, às vezes nós, mulheres, aliás, eu não vou me colocar nessa não, porque eu realmente eu não me coloco nisso aí, eu sempre dei prioridade para o Décio. Então, eu sempre, né, sempre soube disso, né? Então, mas às vezes muitas mulheres deixam, esquece de que chega uma hora que a criança ela sobrevive sem ela, não tem que mais ficar no peito, né? Ela pode sair para namorar, ela pode viajar, né? Então, e a mulher esquece disso. E as crianças se tornam prioridade por tempo demais, né? Então, eu costumo brincar que às vezes é assim, o marido fala, né? E geralmente as mulheres mesmo, né? Mas o marido fala assim, ô meu amor, vamos fazer uma viagem, né? Eu juntei dinheiro, a gente tem dinheiro agora, vamos fazer aquela viagem, nossos sonhos, né? Sei lá, vamos passar um mês na Itália, que eu amo. E aí a mulher diz, que isso, você tá doido? Quem vai fazer o jantar da Mariazinha quando ela chegar da faculdade? Da faculdade, da Né? faculdade. Exatamente. Então eu gosto de dar uma exagerada, porque isso acontece, às vezes é na faculdade mesmo, e a mãe ainda está dando prioridade. Aí eu gosto de trazer uma coisa. Se você continua dando prioridade para as crianças, o que vai acontecer? O homem vai achar alguém que dá prioridade para ele. Ou se o marido continua dando prioridade para os filhos, a mulher vai achar alguém que dá prioridade para ela. E aí a pessoa chega e diz, meu marido me traiu, ou minha mulher me traiu. E pergunta que eu sempre gosto de fazer é, quem traiu quem primeiro? Né? Quem traiu quem primeiro? Então, muitas vezes as mulheres têm dificuldade, às vezes, em deixar os filhos, ou o marido, a maioria das vezes é as mulheres, muitas vezes porque elas criticaram a sua própria mãe, né? Que minha mãe só dava bola com meu pai, digamos assim, né? Mandava a gente dormir, não levava a gente nas viagens com meu pai. Pronto, aí quando eu tiver filho, não vou fazer assim. Aí ela dá prioridade para as crianças e o relacionamento perde estabilidade. Então não se trata de ser certo nem errado. Só se trata de, quando os filhos seguem tendo prioridade, o relacionamento perde estabilidade. Não quer dizer que vai separar, mas perde estabilidade. O que é isso? Eles deixam de se alegrar um com o outro, eles deixam de trocar, né? E o parceiro ou a parceira vai encontrar alguém que dê a ele ou a ela prioridade. E isso, mais triste disso, galera, é que isso é um peso. Às vezes a mãe ou o pai acha que está sendo legal, mas isso é um peso para a criança. É pesado para a criança, né? Quando ela se torna prioridade. É um peso para ela ser isso a vida toda. No fundo, e às vezes ficam lá no relacionamento dos pais e não conseguem seguir para sua própria vida, né? Não pode, né? Ela tá a serviço dos pais, né? Se eu for, minha mãe vai ficar triste, né? Assim, a síndrome do tal da síndrome do ninho vazio, né? Isso, oh, meu filhinho, se você for, mamãe vai ficar triste, né? A casa fica... Um dia nós chegamos de viagem, né? Nosso filho, acho que estava morando em São Paulo ainda, a Clara estava aqui em casa ainda. Aí eu cheguei, fui para a cozinha fazer janta, ela foi para lá me ajudar, e ela disse, ai, o que vai ser dessa casa quando eu for embora, hein? Vai ficar um silêncio quando eu for embora daqui. Falei, vai demorar muito, minha filha, né? Então, assim, a gente tem que deixar os filhos livres, né? Livres. Porque quando eles estão a serviço da gente, é muito pesado, né? Muito pesado. Ô, Ilma, clica nesse botãozinho. Às vezes isso acontece, sabe, Marta? Às vezes isso acontece, só concluindo aqui. Por exemplo, às vezes o casal perdeu uma criança antes, sabe? E aí tem um outro filho depois que sobrevive, pronto. Aí tem o medo de perder aquela criança e fica o tempo todo em cima dela.
né? E isso é muito pesado para a criança, porque então ela tá, entre aspas, ela precisa substituir, né? E perde a confiança também aí dos pais ou de um dos pais, né? Não confiar nessa criança que ela é capaz de viver bem, né? Enfim. Então, isso tem uma pessoa falando de sobrepeso aí, né? Isso às vezes tem até essas dinâmicas de crianças que morreram antes que o casal perdeu, ou um ou outro, os dois perderam um filho antes. E aí essa criança que vem depois, fica todo mundo em cima dela. Sim, Marta, o que você pediu? Clicar Eu em ia quê? pedir para você clicar no botãozinho do ao vivo aí em cima, para a gente Ah, ver você tá querendo quanto já? tempo. Sim, não, tá aqui, 54 minutos. Ah, então ainda dá tempo. E então, Wilma, tem uma pergunta que é assim, ó, pais que perderam 2 filhos, aliás, os pais aqui perderam 2 filhos precocemente. Como seguir em frente? É uma pergunta. Tem um. Olha, Marta, eu É, gosto muito de falar de coisas que eu já vivi, sabe? Eu tenho mais facilidade, eu me sinto mais assim. É, eu gosto muito de trazer coisa que eu já experimentei. E eu sou muito abençoada, né? Graças a Deus eu nunca perdi uma criança. Eu digo que quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta ou trazem isso como um tema, eu digo, olha, eu não sei nem se eu teria sobrevivido. Eu não sei se eu sobreviveria, eu não sei, entende? Eu não posso dizer, eu nunca passei. E eu consigo imaginar a dor, mas eu não consigo, né? Eu não posso dizer assim, eu nunca vivi essa dor. Então eu tenho assim um respeito e uma admiração muito grande quando isso acontece, porque eu imagino que não deve ser fácil para os pais seguirem, sabe? Agora, eu sugiro uma coisa. Tem um vídeo meu que está aqui no Papo na Bica que eu fiz sobre crianças que morrem cedo. Essa pessoa que nos fez a pergunta, outras pessoas que quiserem, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre essa questão, né? Quando as crianças morrem cedo, o que que ajuda os pais a seguirem, né? Que a gente observa isso na nossa experiência. E como é que você inclui, né? Como é que você sabe que você incluiu um filho? Então, a primeira coisa, primeiro, olha, eu não tenho, assim, muito de longe a noção da dor que é. Então, recente, eu acho que é hora de você estar vivendo essa dor com muito respeito, sem essa, sabe, das pessoas ficarem dizendo, vai passar, não fica desse jeito, uma hora, sabe? Eu acho isso até uma falta de respeito, porque você não deixa a pessoa ali no seu, né, no seu lugar, cruzar a dor dela sozinha, ela e aquela pessoa pela qual, né, com a qual ela tá se despedindo. E a despedida exige isso, né? Ela precisa desse tempo, eu e a pessoa que eu estou despedindo, seja filho, não importa a pessoa querida da qual eu estou despedindo. E a gente precisa respeitar isso, né? Sem ficar entupindo a pessoa de remédio, toma aqui, sabe? Não fica assim. Então, primeira coisa é respeite você mesmo, né? Você e o casal, né? É chorar junto, enfim, cada um vai viver isso da sua forma. Eu não sei, como eu disse, graças a Deus, eu não sei nem falar nada porque eu nunca vivi isso, nunca vivenciei isso, né? Mas a primeira coisa é respeita a sua dor, né? Respeita esse tempo de despedida dos seus filhos, né? Não importa se eles estavam na barriga e tinham uma semana ou se eles já tinham, se eram maiores, já eram nascidos, não faz diferença, porque eu creio que a dor do pai e da mãe não tem a ver com a idade que a criança morre, né? Eu acredito nisso. Como mãe, eu creio que é assim, né? Então, primeira coisa é respeita isso, respeita esse tempo agora da dor. E talvez vocês consigam chegar no momento em que vocês consigam se alegrar com essa criança, independente do destino dela, né? Porque, como eu digo, né, pai e mãe não tem aborto, pai e mãe tem filho, né? Pai e mãe não tem ovo cego, pai e mãe tem filho. Pai e mãe não tem embrião congelado, pai e mãe tem filho, né? Pai e mãe, enfim, não tem mole datiforme, pai e mãe tem filho. Então, chega uma hora em que, depois dessa despedida, e o que é despedida? Despedida é a gente trazer para o coração aquela pessoa que a gente ama. Eu digo, a gente nem precisaria esperar as pessoas morrerem para nos despedir delas, né? Nós já podemos nos preencher dela o tempo todo.
E aí vai chegar talvez uma hora em que vocês consigam lembrar dessas crianças com alegria, né? Porque eu imagino que essas crianças que morrem, quando elas olham para os pais depois de muito tempo, e mesmo assim eles continuam tristes toda vez que lembram delas, né? Elas devem pensar, ô mamãe, ô papai, eu não queria te ver triste assim, né? Por que se eu pudesse eu teria ficado, né? Por que vocês olham para os meus irmãos e você fica alegre, você lembra dele com alegria e de mim você lembra e chora, né? Então é um olhar assim, quando eu me coloco no lugar dessas crianças, é o que eu vejo. Então, esse vídeo tá tão bonito, fui abençoada aquele dia. Então, depois vocês dão uma olhadinha aí lá para baixo, nos vídeos mais antigos, dá uma olhadinha lá e eu talvez te ajude em alguma coisa também. Mas a primeira coisa é respeite você e seu marido, o tempo e a dor de vocês, né? Outro vídeo que eu amo também é aquele da saudade cheia, né? Você chegou Ah, a é. comentar agora. É lindo demais, né? É. Ô, Ilma, mais uma, dá tempo? Dá, meu amor. O Instagram agora, ele não me fiquei sabendo outro dia, você vai aqui toda a vida. Não é só Olha, uma hora mais, não é. Mas a gente, olha. né, acho que tem um limite da paciência das pessoas ficarem aqui escutando É, a gente também. A gente termina com essa pergunta aí, a gente fala. tá. É, vale a pena um adulto falar para os pais as faltas sentidas na infância? A pergunta é, eu já volto a Ok. dizer, a questão não é o que a gente faz, tá? É, é o primeiro, para que que eu vou fazer isso? E com que postura? Eu vou dizer isso para os meus pais. Para quê? Eu quero, o que eu quero alcançar com isso? Eu quero ferir eles, né? Eu quero exigir, né? É uma reclamação ou eu estou compartilhando? Olha, eu senti falta disso, daquilo, sabe? Outro dia, um tempo atrás, a minha mãe falou assim: "Ô, minha filha, eu te bati tanto, eu arrependo tanto, eu não devia ter feito isso." Eu falei: "Mãe, quando eu nasci, eu sou a primeira filha, minha mãe fala, acho tão linda, ela fala que eu sou filha da juventude dela. Então, assim, eu nasci, Uhum. mãe tinha 18 anos. Então, eu falo, mãe, primeiro, nenhuma vez que eu apanhei, eu estava rezando, né? Todas as vezes eu mereci. Mas não precisava bater. Olha, é o que sabia fazer naquela hora, né? Eu não sei se eu faria só isso, aliás, né? Eu não sei nem isso, o que eu daria conta de fazer. Então, a pergunta é para que esse adulto quer chegar para os pais e dizer das faltas que sentiu na infância? Então, a primeira pergunta é para que eu quero fazer isso? O que eu quero, sabe, o que eu estou querendo atingir com isso, né? E beleza. Não, eu só quero mesmo contar para eles. Tá, com que postura você vai fazer isso? Então, para quê? Né? Chegar para meus pais e falar das faltas que eu senti na infância. É melhor, sabe? Eu lembrar, e vai ter falta mesmo. Os pais não são perfeitos, né? Não precisa descrever isso para eles, não. Eles sabem que eles faltaram, né? Porque quando nós temos filhos, a gente sabe, quanta coisa a gente fala, eu queria fazer diferente, e aí você não consegue fazer diferente, né? E você sabe que todo pai e mãe sabe que falha, por quê? Porque não é perfeito. Virar pai e mãe não santifica ninguém, né? Não ilumina ninguém, né? Continua sendo um homem ou mulher comum, e fazem a melhor, poxa, o melhor que eles podem para os filhos, e o que eles podem no contexto deles, né? Então para que você vai fazer isso, né? Ficar dizendo que eu senti falta disso, de falta daquilo, para quê? Né? Pega aquilo que você recebeu e faz alguma coisa disso. Para Ao invés de frente. ficar contando, ficar olhando a metade vazia do copo, pega a metade cheia do copo e vai E encher o vai. resto. Quando eu li essa pergunta, eu lembrei de você falando no curso que se a gente dá demais, é porque dá demais, É, proteger. Se dá de menos, é porque faltou. E vai assim a gente reclamar mesmo. sempre vai ter motivo para sentar naquela cadeirinha, né, Wilma? E reclamar e Se você levar um dá tema. muito, você deu muito. Se deu pouco, você deu pouco, né? Mas é uma pena, é aquilo que eu digo, né? A pessoa fica reclamando e não vive, ou seja, não pega os recursos que tem e vai fazer alguma coisa disso, né? Fica reclamando, não vai reclamar, não dá pano para a camisa, né? É aquela que eu digo, ou você vive ou você reclama, né? Não tem jeito.
E não adianta reclamar dos pais. Não adianta, não dá para voltar no passado, eles não podem fazer de novo. Talvez hoje eles fariam diferente, mas na época é o que tinha para o almoço. E pronto, acabou. E deu certo. Por quê? Porque você está respirando aqui para reclamar, né? É isso. Então tá, minha flor. Aí uma foi tão gostoso. Dá tempo de mais uma? A Conversinha última? sossegada. Uai, Dá tempo, bora. O povo tá firme aqui ainda. Ó, é a última, gente. Porque a gente precisa cuidar dos nossos também, né, Wilma? É. Então, assim, a última. Como lidar com a consciência pesada de fazer um pouco diferente dos pais? Achei ótimo para encerrar. Olhando para frente, né? A consciência pesada sempre vai acontecer quando você faz diferente daquilo que você faz no seu sistema. Mas, quando você olha para que você está fazendo diferente, e se a resposta for para que siga mais leve, então pronto, quando você olha para frente, né, digamos assim, a consciência já não fica mais pesada, né, porque você está fazendo para seguir mais leve ainda para frente. Diz, olha, quer saber? Pode ter certeza. Os meus pais fizeram diferente do que os pais deles fizeram. Então, eu faço diferente do que os meus pais fizeram. Os meus filhos vão fazer diferente, porque são contextos diferentes, né? E a gente está sempre evoluindo, né? Então, eu digo assim, que a gente vai filtrando a água, né? A gente não pode querer fazer melhor do que os pais, porque aí a gente se ferra, né? Mas fazer diferente, sim, é sempre bom a gente fazer diferente. Por quê? Porque o contexto é outro, os recursos, a gente tem muito mais recurso do que nossos pais tiveram, né? E agora os nossos filhos têm muito mais recurso do que o que nós tivemos. Então, se a postura for, me abençoa se eu puder fazer um pouquinho diferente, né? Com essa postura, nós temos a bênção dos pais, né? Com essa postura, assim, que não é uma postura de crítica, mas uma postura, né? Um pedido de uma bênção. E olhar para frente, então, ajuda a gente a lidar com essa consciência pesada. E olha, eu sempre digo que chega uma hora ela não pesa assim, né? Ela começa a pesar, mas aí você tem um foco para que você está fazendo diferente e pronto, aquilo ali já vale a pena, né? Consciência pesada faz parte de ser gente grande, né? Consciência leve é coisa de criança. Adulto não tem espaço para consciência leve em adulto, né? Adulto é consciência pesada mesmo, 24 horas por dia. Isso é ser gente grande, né? E gratidão por tudo que recebeu, né? A gente recebeu Exato. aquilo e por gratidão a gente vai fazer aquilo, né? Passar para frente, mais leve, aproveitar dos recursos, né? Hoje a gente tem máquina de lavar roupa. Minha mãe tinha que torcer lá 2, 3 vezes a roupa para tirar todo o sabão. Não, tem máquina, né? Máquina de lavar a louça. Então a gente tem recurso, né? Hoje em dia tem um ferro, né? Que vai assim, ó, o vapor Nossa, passa a roupa pendurada, né? A gente tinha que colocar fogo no sabão. Tô paquerando esse ferro aí. É tudo sempre diferente, mais leve. E eles fizeram a parte deles para ser mais leve. A gente também tem que fazer a nossa para continuar sendo mais leve. Isso. Bom, adorei. Bom, Marta, obrigada pelo convite. Foi uma conversa bem tranquila, bem gostosa, né? Daqui a pouco a gente volta batendo um papo de novo, qualquer outra hora. Se eu não falar com você antes, um bom Natal, um bom tempo, não sei como é que tá essa questão agora de pandemia, né? Na terça que vem eu vou estar aqui com a Taimã. É uma história interessante da Taimã. Eu vou pedir para ela contar a história dela aqui para vocês. Ela fala sobre filhos, ela quer falar. Tá, muito obrigada, tá? Pelo seu convite. Eu agradeço. E guarda o resto das perguntas aí, outra hora a gente senta e continua. Vou guardar tá sim, tá? Vou deixar anotadinho aqui. E obrigada pelas flores. Queria te entregar. Sinta-se. Obrigada. São suas. Mas eu vou curtir elas aqui mais um tempo, aqui em casa. Mas são suas. Vou lembrar da nossa live, tá bom? Gratidão. Boa noite. Boa noite. Terça-feira eu espio lá a sua live. E boas festas. Muita saúde para vocês, para todos. E assim que possível, a gente volta virtualmente. Ou
quem sabe, quando isso tudo passar, Presencialmente. tô ansiosa. Então, boa noite a Tá todo bom? mundo que esteve Boa conosco noite. esse tempo todo, tá? Um beijo, obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.